O mundo está em crise. Guerras, conflitos e desastres naturais estão se tornando cada vez mais comuns. Em meio a esse caos, uma ameaça ainda mais sombria se aproxima. Uma ameaça que pode mudar o curso da história. Olá! Por milhares de anos, a Terra tem sido palco de guerras humanas, deixando um rastro de sangue. As duas guerras mundiais que ocorreram no século XX foram extremamente sangrentas. No entanto, a maior guerra de todas ainda está por vir. Não será uma guerra entre nações lutando por motivos egoístas, mas sim a guerra apontada por muitos como a penúltima guerra da humanidade, antes da batalha final, a Batalha do Armagedon. Nessa batalha, um inimigo invadirá a preciosa terra para Deus, e ele usará seu grande poder para trazer uma destruição nunca antes vista. Essa situação levanta algumas perguntas importantes. Quem é esse inimigo, Gog? E o que é Magog? E que terra ele invadirá? Quando e como ele fará isso? E por que são tão importantes para o futuro do mundo? Para entender tudo isso, devemos partir da profecia registrada em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. Primeiro, quem foi Ezequiel? Bom, Ezequiel foi um sacerdote que estava entre os judeus cativos levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor em aproximadamente 597 a.C. Ezequiel começou a profetizar aos judeus exilados logo após sua chegada à Babilônia. Ele recebeu várias visões de Deus, registradas no livro de Ezequiel. Essas visões incluíam imagens de julgamento, restauração e esperança. E lá ele profetizou sobre o futuro da nação de Israel, incluindo sua restauração. Ezequiel tem o privilégio de ver a glória de Deus, como descrito no primeiro capítulo de seu livro, onde descreve uma visão que teve de Deus e sua glória na beira do rio Quebar. A visão começa com uma tempestade que vem do norte. Raios saem de uma nuvem enorme e em volta da nuvem o céu está em fogo. No meio do fogo há uma coisa que brilha como bronze. Dentro da tempestade, Ezequiel vê 4 seres viventes. Eles têm a aparência de homens, cada um tem 4 rostos, um de homem, um de leão, um de boi e um de águia. Eles também têm 4 asas, e cada asa está ligada à outra. No meio dos 4 seres viventes, Ezequiel vê um trono. No trono está sentado alguém que brilha como fogo. Ezequiel fica tão impressionado com a visão que fica mudo e sem forças. Ele sabe que viu uma coisa muito difícil de ser descrita na linguagem dos mortais. Mesmo que não compreendamos plenamente o significado do que Ezequiel viu, sua descrição dramática ainda pode dar-nos um sentimento de quão incrível foi a visão e de quão grande é a glória de Deus. Além disso, Deus dá a ele uma visão do futuro, dos dias atuais, visão extremamente simbólica e detalhada, que está descrita nos capítulos 38 e 39, que detalha uma guerra que vai acontecer em breve. Não sabemos exatamente quando, mas alguns teólogos acreditam que nos próximos anos. O quadro geopolítico já está sendo preparado. A invasão de Gog e Magog contra Israel. Um conflito que vai culminar com uma vitória grandiosa do povo de Deus, onde Deus vai mostrar sua face para a humanidade e todos irão ver seu poder e grande glória. Vai ser uma intervenção sobrenatural, onde uma nação, Israel, vencerá uma coalizão de países. Com essa vitória grandiosa não restará dúvidas que Deus está com Israel e toda a humanidade saberá quem é o nosso Deus. E para entendermos, temos que nos aprofundar em cada palavra que o profeta usou para descrever e simbolizar situações e eventos que parecem ser dos dias atuais, mais de 3.000 anos depois de sua escrita. Começando pelo capítulo 38. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque de Tubal. Profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque de Tubal.
Perceba que o capítulo começa com Deus chamando Ezequiel para profetizar contra Gog, o líder de uma nação chamada Magog. Gog será motivado por inveja, orgulho, ganância a atacar Israel, que está vivendo em paz e segurança. Gog é um líder, uma pessoa, e Magog é uma terra. E depois de muitos estudos, historiadores chegaram à conclusão que os magogianos dominaram o século IX a.C., a região que hoje corresponde à Rússia e países do sul da Rússia, ou seja, a Rússia e países árabes, muçulmanos, como descrito na Bíblia, países do norte de Israel, países que não aceitam a existência de Israel. Já as terras de Meseque e de Tubal, citado no texto, atualmente corresponde à Turquia, que também não aceitam a existência do Estado de Israel. Todos esses povos estarão envolvidos no conflito. Dos versos 4 ao 13, o profeta descreve porque Gog e suas tropas invadirão Israel. Invadirão com o propósito de saquear, matar o povo. Eles acreditarão que Israel está fraco e vulnerável e que será fácil conquistá-los. Dos versos 14 ao 16, Deus intervirá na batalha e defenderá Israel. Ele usará fogo, terremoto e saraiva para destruir o exército de Gog, como está descrito. Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano Senhor, naquele dia, quando o meu povo Israel estiver vivendo em segurança, será que você vai reparar nisso? Você virá de seu lugar do extremo norte, você, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. E do verso 17 ao 23, o julgamento de Deus sobre Gog. Gog será morto na batalha e seus corpos serão espalhados pelos montes de Israel. Deus mostrará sua soberania e poder sobre as nações por meio dessa vitória. Como está descrito, assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei em dias passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra eles. É isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel. Será despertado o meu furor, palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão virados de cabeça para baixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano Senhor: a espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas nações que estarão com ele. Assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Alguns teólogos sugerem que vai haver um grande terremoto e eles vão ser engolidos, mas a simbologia abre espaço para uma guerra moderna com bombas, mísseis, armas químicas, bombas atômicas e radiação, que também gera chuva, a chuva ácida. O capítulo 39 de Ezequiel é uma continuação da profecia sobre a batalha de Gog e Magog, que se iniciou no capítulo anterior. Nele, vemos que Deus promete destruir completamente as forças invasoras que se levantam contra Israel. O capítulo começa com Deus falando a Ezequiel sobre a derrota de Gog e Magog. Deus diz que os exércitos invasores serão completamente derrotados pela força de Deus. Os israelitas matarão muitos dos invasores e os corpos dos mortos serão tão numerosos que encherão os vales de Israel. Deus também diz que ele enviará fogo e saraiva contra os invasores. Essas tempestades destrutivas matarão muitos dos invasores e queimarão seus suprimentos. Depois da batalha, os israelitas serão responsáveis por limpar o campo de batalha. Eles queimarão os corpos dos mortos e usarão as armas dos invasores como combustível. A limpeza do campo de batalha
levará 7 anos. A derrota de Gog e Magog levará Israel a reconhecer o poder de Deus. Os israelitas se voltarão para Deus e o adorarão. Deus promete que ele restaurará Israel e fará dele uma nação forte e próspera, como vemos em Ezequiel 39, a partir do versículo 25. Por isso assim diz o soberano Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esqueceram da vergonha por que passaram e de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado de entre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Percebe-se que Israel vai estar sozinho contra essa coalizão, como se fosse uma terceira guerra mundial, todos contra Israel, mas Deus vai dar a vitória definitiva a Israel. Essa será a penúltima das guerras, a guerra que antecede a batalha do Armagedon. Aí sim o fim chegará para os que não creram em Deus. Não restará mais tempo, o relógio para que os humanos se redimam acabará. Até lá, Deus está esperando pacientemente pela sua conversão. Então, meus irmãos, aceitem Jesus enquanto ainda é tempo, pois o fim está próximo. Já estamos vendo os sinais, as dores do parto, o começo do fim, como disse Jesus. O que você acha? Acredita que o fim está próximo? Que essa profecia de Ezequiel já está em andamento? Deixa aqui nos comentários. E se você quer entender como se originou o ódio dos árabes pelos judeus, assista esse vídeo que está aparecendo aí. Não esqueça de deixar seu like para apoiar nosso trabalho. E se gosta de conteúdos como esse, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado pela sua atenção e te espero no próximo vídeo. Os judeus são perseguidos ao longo da história porque eles foram acusados de heresia e perseguidos pela Inquisição.